de mais uma vez nos encontrarmos aqui para adorar o teu santo nome. Ó querido Senhor, tu és a estrela que mais brilha neste lugar. As nossas atenções estão voltadas para ti esta noite. Fala conosco. Tu conheces a necessidade de cada coração, Senhor. Tudo que foi feito até aqui foi preparando o nosso coração para ouvir a tua voz. Usa mais uma vez o teu servo e vem de encontro às nossas necessidades nesta noite. A tua palavra é fogo, a tua palavra é espada, a tua palavra é pão, é vida. Pai, use a tua palavra mais uma vez esta noite para edificar, consolar, para renovar. Que nenhum de nós saímos daqui do mesmo jeito que chegamos. É a oração que te fazemos, Pai de amor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, com muita alegria quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero aproveitar que os irmãos estão sobre os pés, os nossos pés, e convidá-los ao texto, tendo em vista a proposta do congresso, deste pré-congresso. Eu quero convidá-los à segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Eu quero ler 2 versículos, parafraseando o primeiro, quando Paulo encoraja Timóteo dizendo: por cujo motivo te lembro, por cujo motivo te lembro, desperte o dom de Deus que ou insiste em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de força. Versículo 8. Portanto, não te envergonhe dos testemunhos do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Amém? Queiram tornar os vossos assentos por bondade, enquanto faço menção de louvor a Deus pelo privilégio de poder estar entre vós e sobretudo neste pré-congresso. É uma honra imerecida da minha parte. E em especial revendo os amigos que fazem parte da minha história e devo-lhes muito. Agradeço a Deus pela vida do meu amigo pastor Luciano, coordenador da 5ª região, todos aqueles que com ele lateiam, fazem parte da coordenação. Cleverton, quero agradecer a Deus pela vida dos pastores aqui presentes, pastor Zé Dias, Maxwell, Cícero, enfim, pastor Cleison. Gostaria de citar o nome de todos os amigos que aqui estão, mas quero usar o nome destes para externar a todos a minha gratidão. Amigos que estão na nave da igreja, e sobretudo parabenizando a 5ª região, esta juventude, e é uma alegria muito grande, volto a dizer, poder estar entre nós. Amados, quero fazer menção do pastor Hélio Cabral, e ele que nós nos contactamos com a quiescência do pastor Luciano, e registro a gratidão a Deus pela vida dele. Queridos, como se trata de um trabalho estimulativo com base na proposta da temática para os jovens,
falando sobre a transformação pelo poder de Deus. E propositalmente eu tenho lido este texto que retrata uma história, um legado de poder. Quando nós observamos o contexto, nós deparamos-nos com uma situação que aos olhos humanos parece adversa, pois a Bíblia nos mostra que Deus reuniu alguns homens transformados pelo poder do Espírito Santo para contradizer a expectativa dos judeus. A Bíblia mostra que os judeus, eles próprios não acreditavam no que o poder, a presença do Espírito Santo fosse alcançar os gentios. Então, quando Deus reúne Paulo e Barnabé e alguns outros irmãos que faziam parte da comitiva, a gente começa a deparar com o capítulo 13, ao livro dos Atos dos Apóstolos, onde está inserido o início da história. O que me chama a atenção é que na reunião inicial o desafio era tremendo, o desafio era exortante, tendo em vista que cheios, transformados do Espírito Santo, agora iam transformar vidas que contra a própria legitimidade da promessa lhe era contrária, pois a única referência em um contexto direto e pós-cruz foi o que Pedro havia profetizado. Agora a Bíblia diz que o Espírito Santo separa estes homens, destacando Paulo e Barnabé, para desbravar o continente asiático, transformando pessoas pelo poder da palavra. Isso implicava dizer que eles pregavam o próprio conceito e ensino dos apóstolos, baseado em 4 fundamentos necessários, pois a missão era mostrar, provar que Jesus era o Cristo, este era o primeiro pilar. Depois, mostrar que ele foi morto e reviveu, este era o segundo. E o terceiro, ele está vivo. E o quarto, ele vai voltar. Então eles saíram com esta incumbência. A mensagem central era essa. Quando a Bíblia diz que eles imprimem a primeira viagem e já encontramos um jovem no contexto, a Bíblia diz que um jovem chamado João Marco começou a fazer parte da comitiva na primeira viagem. A primeira viagem, a Bíblia diz que eles desbravam uma região de Chipre, e a Bíblia destaca a cidade ou o contexto de Pafos, uma região que era governada por um homem chamado Sérgio Paulo. Então o poder do Espírito Santo foi tomando conta, e a Bíblia diz que este governador, não resistindo, aceita Jesus como Salvador. Até aqui ia tudo bem, porque um certo mágico chamado Bar Jesus, ou ele mais, quis contrapor-se à mensagem de Deus, e Paulo determina que ele ficasse cego, e isto foi um milagre que alvoroçou toda aquela região. Depois que eles partem da região de Chipre, a Bíblia diz que eles entram na região da Panfilha. Então a Bíblia destaca o contexto de Perge. No Perge começa a acontecer os primeiros conflitos, as primeiras aflições. É nesta primeira aflição que a Bíblia diz que o jovem João Marco não resiste, e quando Paulo e Barnabé não tinham desejo de voltar para Antioquia ou para Jerusalém, tendo em vista que as aflições agora começaram a dar início, então João Marco não resistiu. Quando ele pensava que Paulo e
Barnabé ia desistir, a Bíblia diz que agora eles querem adentrar a região da Galácia. A região da Galácia é composta de 4, principalmente na época, cidades conhecidas em Atos: Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Então, para não voltar, não tendo em mente voltarem, que queriam continuar pregando esta mensagem transformadora, eles partem para a região da Galácia. João Marco diz a Bíblia que se aparta deles, ou seja, João Marco desiste por conta das aflições. Então Paulo, Barnabé e outros anônimos que iam com eles entraram na região da Galácia, e a primeira cidade a pregarem foi na Antioquia da Pisídia. A Bíblia diz que quando eles chegaram na Antioquia da Pisídia, uma região meramente ortodoxa, uma região onde o judaísmo predominava, Paulo e a comitiva, num dia de sábado, vai para a sinagoga. Depois da lição, depois que o líder da sinagoga fala sobre a lei e os profetas, então ele pede para que Paulo ou alguém da comitiva transmitisse uma palavra de consolação. Então Paulo aproveita a oportunidade e diz a Bíblia que ele começa a falar desde o pai Abraão. Ele começa a falar da peregrinação de Abraão. Ele passa por Isaac, que prega sobre Jacó. Naquele dia ele passa por Moisés e pela lei. Ele passa pelo livro dos juízes. Ele passa pela monarquia. Chega a Jesus. Quando ele chega em Jesus, ele culmina a pregação dizendo: este era o Cristo que havia de vir. E mesmo que os sacerdotes mataram, ele continua vivo, porque Deus ressuscitou. A Bíblia diz que aquela mensagem impactou a sinagoga, e as pessoas gritavam, levantavam a mão: voltem no sábado seguinte para continuar a pregação. A cidade foi alvoroçada a ponto que no próximo sábado não cabia ninguém na sinagoga. O poder do Espírito Santo invadiu a sinagoga, e a Bíblia diz que mulheres, homens se renderam e foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Então a cidade começou a ser alvoroçada por homens transformados pelo poder do Espírito Santo. Então Paulo agora começa a disseminar o Evangelho. É quando a Bíblia diz que as aflições, Evangelho é composto de poder e aflições. As aflições começaram a surgir, e alguns judeus ortodoxos invejosos reuniram Maxwell, um grupo, diz a Bíblia, de mulheres piedosas, para contradizer a pregação de Paulo. Então juntaram em um motim, querendo que Paulo parasse de pregar, e a comitiva, então diz a Bíblia, que expulsaram Paulo e a comitiva dos limites de Antioquia da Pisídia. Era motivo para desistir. Como pode nós pregarmos a transformação e parece que Deus está nos punindo? Mas os transformados não desistem em frente às aflições, foram transformados para isso. Então a Bíblia diz que ele sai de Antioquia e vai pregar na região de Icônio. A região de Icônio era uma região específica. A Bíblia diz que quando estes homens chegam em Icônio, eles transformam a cidade de Icônio. O poder de Deus é manifesto na região de Icônio.
Icônio, que chegou a notícia em Antioquia. Icônio está sendo transformada pelo poder da comitiva. Aqueles homens estão transformando a cidade de Icônio. Então os judeus ortodoxos saíram de Antioquia e foram perturbá-lo em Icônio. Então, em suma, eles foram expulsos da região de Icônio. Agora, em vez de voltar e desistir por meio das aflições, eles não desistem. É aqui que a Bíblia diz que em vez de voltar para Jerusalém, eles resolvem entrar na região licaônica. A região licaônica, composta de Listra e Derbe, uma região de dialeto próprio, uma região meramente esquecida, e o evangelho nunca tinha chegado. Uma região montanhosa, era coragem, era poder de Deus que fazia isso. Quando eles chegam em Listra, agora a Bíblia diz que eles começam a pregar, e num dia de uma pregação ao público, a Bíblia diz que Paulo viu que no meio da multidão tinha um homem coxo, aleijado, que tinha fé necessária para ser curado. Então Paulo usa o poder do Espírito Santo e diz para ele: em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que o homem deu um salto e ficou curado. Assustou toda a cidade de Listra, a ponto do que os moradores e os líderes religiosos aclamavam-os como Deus. Os deuses desceram entre nós e chamavam Paulo de Mercúrio e Barnabé de Júpiter, salvo engano. Então Paulo acena com a mão e diz: irmãos, nós não somos deuses, isto é o poder de Jesus Cristo que usa a nossa vida, é o poder do Espírito Santo que faz estas coisas. Então aqui começa o que eu não consigo entender até hoje. Por conta desses milagres, a Bíblia diz que agora a cidade se juntou com alguns judeus de Icônio e desceram a madeira no apóstolo Paulo como líder da comitiva. A Bíblia diz que o chicote vadiou no lombo do apóstolo, a ponto que acharam que ele tinha morrido, e além de acharem que ele tinha morrido, não teve carro funerário. A Bíblia diz que arrastaram ele para fora da cidade. A Bíblia diz quando jogaram ele fora da cidade, com os lombos correndo sangue, até acharam que ele tinha morrido. Aí os irmãos, vendo, rodearam, ele recupera força, e mesmo no meio do sangue, ele não volta para Jerusalém. A Bíblia diz que ele vai para a cidade de Derbe e prega o evangelho na cidade de Derbe. Ou seja, hoje a gente vê muita gente, muito de nós, e eu me incluo também, falando no poder de Deus, falando em ser transformado, e desiste por qualquer coisa. Desistimos fácil demais. Às vezes eu me envergonho quando prego e quando leio sobre o poder de Deus. Então quando ele prega em Derbe, a notícia que esses homens fizeram chegou em Jerusalém. O povo começava a falar: tem uns homens aí transformados pelo poder que está sacudindo a Galácia, está sacudindo a Licaônia. Ou seja, chega nos apóstolos a notícia. Os apóstolos não acreditaram que Deus havia derramado o seu Espírito sobre os gentios. Aí chama Pedro. Pedro disse: é verdade, eu sou testemunha. Um dia eu estava orando e Deus me mostrou uma visão, e uma visão descia um cesto cheio de árvore de todo tipo de imundícia, e Deus me disse: levanta e come. Eu disse: de maneira nenhuma, Senhor. Era Pedro contando para os apóstolos, dizendo: eu nunca pus na minha boca nada imundo. Aí Deus disse a mim: não chame
chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Ou seja, antes dele despertar, quando ele desperta, chega um cidadão chamando que Cornélio, um gentil, havia chamar. Aí Pedro vai, quando chega na casa de Cornélio, Cornélio diz: bem fizeste em vir. Quando conta a visão, aí Pedro começa a pregar, aí o Espírito desce ali sobre os gentios. Aí Pedro diz: aí eu vi que Deus não faz acepção de pessoas acerca do seu Espírito. Deus não faz, Ele só quer que a gente esteja na brecha. Eu lembro Maxwell, um dia eu fui jantar numa churrascaria aqui perto da Federal. Sentei, era rodízio, Zé Carlos. Quando eu comecei, e junto com alguns irmãos, o garçom veio com o espeto. Quando ele me viu, ele parou e disse: é o pastor Genival Bento? Eu digo: sou. Ele olhou do pé à cabeça e disse: não é possível, é o senhor mesmo? Sou. Por quê? Ele disse: porque tem tanta gente mais arrumado, tem tanta gente branquinha, tem tanta gente mais bonito, e Deus foi sacudir o Senhor pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, não depende de quem quer, não depende de quem corre, não depende de quem é de quem Ele quer, é de quem Ele quer, é de quem Ele quer. A notícia chega em Jerusalém: os gentios estão pegando fogo. Houve uma reunião urgencial, o concílio considerado no capítulo 15. Paulo vem dar testemunho da veracidade. Aí os apóstolos decidem: preguem, continuem pregando. Só deu algumas restrições para os gentios obedecer. Quando termina o capítulo 15, aí vem o 16, obviamente. Aí a Bíblia diz que Paulo resolveu, no final do capítulo 15, empreender a segunda viagem missionária. E para quê? Para confirmar as igrejas e os irmãos da primeira viagem. Aí Barnabé disse: vamos lá, mas o Marco vai agora. Aí Paulo disse: de jeito nenhum. Ele encontrou óleo, ele desistiu, ele não aguentou a aflição. Pode ir com você, mas comigo não vai. Houve uma divisão. Paulo chama Silas e partem na segunda viagem missionária. Passa por Chipre, passa por Perge na Panfilha, passa por Antioquia, revendo, visitando os irmãos. Aí o capítulo 16 diz que quando ele chega em Listra, depois de passar em Icônio, aí chega uma notícia. É aqui que a Bíblia diz que em Listra e em Icônio tinha um jovem discípulo, um jovem crente que havia aceitado a Jesus, que mesmo vendo Paulo ser sacudido pelo chicote, ele preferiu aceitar o evangelho em meio à crise e aflição. O chicote não amedrontou. Aí a Bíblia diz que quando Paulo chega em Icônio, os irmãos davam testemunho de Timóteo, dizendo: Paulo, nas entrelinhas, Paulo, aquele dia que você pregou aqui, naquele dia que você foi chicoteado, a chama do Espírito Santo sacudiu um jovem chamado Timóteo. A mãe dele é judia, mas o pai não é. Esse menino está arrebentando aqui em Icônio, está arrebentando em Listra, está arrebentando em Derbe. Cerca de 100 quilômetros de Icônio a Derbe, num ciclo de 100 quilômetros. Timóteo, longe de Paulo, sem conhecer Paulo, já tocava fogo na cidade, já fazia acontecer, já chamava a atenção, cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Aí a Bíblia diz que Paulo conheceu. A intimidade se tornou tão grande que a Bíblia diz que Paulo quis que ele fosse com eles. Você vai fazer parte da minha comitiva. Aleluia.
transformados pelo poder. Você não vê, porque geralmente alguns se destacam, mas o contexto é coletivo. Sempre eles circuncidou o jovem, porque os judeus não iam aceitar a mensagem. Por conta disso, Paulo decidiu circuncidar Timóteo e colocou debaixo dos braços na comitiva. Aí a Bíblia diz na continuação que Paulo resolve voltar para pregar o evangelho na Frígia e na região da Galácia, no continente asiático. Timóteo acompanhando, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu de pregar. Então ele desce para a região da Bitínia e o Espírito Santo não deixa eles pregar. Aí a Bíblia diz que de Bitínia eles descem para Troade. E quando chega em Troade, à noite Paulo vai dormir com a comitiva. Aí vem uma visão de um homem. Vem a Macedônia. Em outras palavras, a Europa precisa ser transformada. Aí a Bíblia diz que Paulo, entendendo que era Deus, apressou-se para ir para a Macedônia. E Timóteo, obviamente, no contexto junto, porque o versículo diz que ele quis que ele fosse, e no contexto dá para perceber, mesmo estando oculto, sem destaque. Agora eles partem para o continente europeu. Chegam na região da Europa, na Macedônia. A primeira cidade que houve o evangelho era Filipe, que era a primeira cidade de Abraão desta região. É aqui que Paulo, é aqui que Silas, é aqui que Timóteo, todo dia de manhã, saíam pregando o evangelho, anunciando que Cristo era o Senhor, e que Ele era o Salvador, e que estava vivo, dia após dia. É quando a Bíblia diz que uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, depois de muitos dias, todos os dias, ela gritava: estes, olhe que está no plural, estes homens que anunciam a salvação, são servos do Deus vivo. Ou seja, quem é transformado, o diabo conhece. Quem é cheio de Deus, o diabo conhece. E tem que bater continência. Tem que bater continência. Paulo foi inchando com aquilo, repreende o espírito de adivinhação e causa tumulto na cidade. A primeira experiência de Timóteo. A Bíblia destaca Paulo e Silas pela oração e pelo louvor. Mas a comitiva tinha mais. No motim jogaram-lhes na prisão. Chicotearam Paulo e Silas. Do contexto no texto, o sangue corria, corrente nos mãos e nos pés. Gente, o que faz adorar a Deus e cantar nessa situação? Só Deus faz isso. Eu estava conversando com o pastor Luciano e ele me disse, eu ri, achei lindo. Ele disse: Bento, só o poder de Deus, Bento, consegue trazer tantos jovens nos dias que a gente está vivendo para a igreja. Só. Então quem está aqui, olha para quem está ao teu lado e diga: eu estou aqui, porque também fui transformado. Açoite, prisões, e Timóteo vendo, prenderam,
O carcereiro é salvo e sua família e todos os presos transformados. Paulo poderia desistir em Filipe, mas de Filipe eles vão para Tessalônica. A Bíblia diz que quando eles chegam em Tessalônica, só precisou 3 sábados para transformar a cidade. E a Bíblia diz que os irmãos em Tessalônica, os não crentes assustados, gritavam: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram em Tessalônica. Ou seja, aqueles que têm alvoroçado a cidade chegaram em Tessalônica. Eles chegaram e a cidade começou a pegar fogo. De Tessalônica, Atenas, Corinto, o continente europeu é sacudido pelo poder de Deus. Agora, nesta entreviagem, a primeira prisão de Paulo fez com que Timóteo voltasse para a Ásia e fosse responsável pela igreja de Éfeso. O jovem Timóteo, transformado, agora assume uma igreja. Paulo escreve a primeira carta meramente em si, ensinando como Timóteo se comportaria diante da igreja, diante dos irmãos, diante dos jovens, dos velhos, dos da mesma idade. É ensino. Só que os anos vão passando e evangelho não é só glamour. É aqui que muitos têm quebrado a cara. Evangelho não é só glamour. É o que estão querendo fazer da gente hoje. Estão querendo fazer de nós artistas. Eu estava pregando num congresso, disse isso algumas vezes, como um testemunho construtivo. E um dos meus amigos, cantor famoso no Brasil, meu amigo, tenho como filho, porque assim ele tem em mim como um pai. E em um congresso estava eu pregando, ele cantando, era um ginásio com mais de 20 mil pessoas. E ele contou dizendo que chegaram de uma vez só na casa dele, em um dia, 30 pares de sapatos de marca. E aí eu depois perguntei: isso é caro? Ele disse: não, a proposta é que todo mês vai chegar 5. O que tu faz? Não, eu só tenho que publicar a marca. Aonde eu for, eu tenho que calçar o sapato. Aonde eu for, eu tenho que falar do sapato. Eu estava pregando em um congresso num estado grande do Brasil. E uma cantora famosa, quando pegaram a gente para o culto, ela mostrou no vestido dela uma marca de grife famosa, só Estrela usa. Eu disse: isso é caro demais. Ela disse: não, todo mês chega um pacote lá em casa. E você paga quanto? Não, eu só tenho que falar e andar com esta marca. É isso que estão querendo fazer hoje. A mídia bate em cima. Se Deus transforma, se Deus destaca, se alguém se destaca, a mídia bate, porque é fonte de rentabilidade. Evangelho para eles é glamour, ou seja, eles agora é glamour, mas não podemos esquecer que evangelho não é só glamour. Nós estamos aqui nesta noite, neste culto, porque antes de glamour, antes de YouTube, antes de Instagram, antes de Facebook, tinha jovem, tinha homem que nem sapato tinha para calçar. Era uma havaiana com a sandália, com um prego debaixo. Subia monte, descia monte, não tinha nome, não era aplaudido, era xingado, era de bode, mas onde chegava não divulgava a marca. Eles gritavam: eu trago no meu corpo a marca do Senhor Jesus. Eu sou transformado, eu tenho a marca. Quem tem essa marca? Quem tem é?
Vocês já ouviram só para dar sentido, é jovem, tem que motivá-lo. Foi quando eu recebi a ligação e eles insistem. Bento, tu tá famoso. A gente tem visto milhões de visualização. E a pior é que a gente está sabendo que tu não cobra. Eu disse, nunca cobrei. E até aqui Deus tem me sustentado. Rapaz, é hora de ganhar dinheiro, de fazer o pé de meia. Mas como? Do jeito que tu tá. Se tu pedir 5 mil à noite, eles dão. E dão mesmo que vem propósito. Pede 5 mil, se tu não tem coragem, deixa a gente entrar. A gente já fez isso, Cícero. A gente já enricou muita gente. E tem gente famosa que passou pela gente. Ou seja, é 70% para você. E deixa que a gente dá o preço. A gente só quer 30%. Aí você vai andar o mundo, vai andar o planeta. Eu disse, não quero não. Deixa de ser besta. Por acaso tu conhece a Europa? Eu disse, 10 vezes no ano eu passo lá. Fazendo o quê? Pregando, tocando fogo e falando de Jesus. Tu conhece a América? 10, 15 vezes no ano eu passo lá. Também fazendo o quê? Transformando vida, pregando poder, pregando fogo. Quem é a tua agência? É maior do que a de vocês. Quem é o teu agenciador? É Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Não tem glamour. Não tem glamour. Olha para quem está ao teu lado e diga, se você procura glamour, está no lugar errado. Se você procura fama, bateu na porta errada. Mas diga, mas se procura poder de Deus, você está no lugar certo, na hora certa e perto de quem quer estar, de quem está certo. Eu disse à minha esposa, não preciso outra camisa. Eu vou pregar lá hoje. Ela disse, vou botar. – 66 anos depois de Cristo, está Timóteo e Éfeso. Agora o Império Romano desencadeia uma perseguição contra os cristãos e sobretudo os líderes da igreja. E quem entrou na lista como um dos principais culpados do incêndio de Roma, o apóstolo Paulo. Paulo na Europa, o Império o caçando, e Timóteo em Éfeso. A segunda prisão foi tão rápida que se entende que nem tempo dele pregar os livros ele teve. E agora Paulo vai para Roma, preso pelo Império Romano, e sabia que não ia voltar mais. Precisava deixar um legado. E não era um legado de artistas, não era um legado de fanfarrão, nem de medo.
Quando Paulo vai preso, o negócio em Éfeso começa a piorar. Porque com Paulo preso, a Bíblia diz que alguns crentes, obreiros, desviados, mas dentro da igreja, começaram a querer desestimular o menino. Esse menino é fraco. Esse menino não tem chamada. A Bíblia diz que Timóteo pregava sobre a ressurreição de Cristo e dos mortos. E Himeneu e Fileto ficava só ouvindo. Quando terminava, ele juntava os grupinhos e dizia: é fraco demais. A ressurreição já aconteceu. E ele ainda está falando em ressurreição. E a Bíblia diz que eles iam arrastando, apostatando, desviando alguns da fé. Aí agora Timóteo começa a sentir a aflição do Evangelho. Agora Timóteo quer se envergonhar de Jesus, de falar de Jesus e falar de Paulo, por conta das aflições. Como falar de um Jesus que foi morto, dilacerado, preso. Como falar de um Paulo que até agora está preso. Como continuar pregando se ninguém quer ouvir? E ele foi se entristecendo. Como porventura você chegou nesse pré-congresso? Timóteo baixa a cabeça. Aí a notícia chega na prisão. Alguém faz Paulo saber. Estão querendo matar o menino. Olha para quem está ao teu lado e diga: pode até tentar. Eu estou falando uma palavra profética aqui. Pode até tentar, mas o teu nome vai a longe ainda. Pode até tentar parar a tua história, mas você foi transformado, filho. Como Timóteo, sim. É nesse momento que dá vontade de voltar, de parar. As aflições do Evangelho. Parece muitas vezes que a gente está só e todos querem nos esmagar. É aqui que eu entendo Jeremias. Quando Deus chamou o jovem Jeremias para propagar esta mesma palavra, ele relutou para não ir. E Deus o estimula, diz: antes que tu nascesse eu te conheci. Antes de tu nascer fui eu que santifiquei você. Ou seja, você só nasceu porque eu quis, porque eu deixei. Botou Jeremias na parede, no bom sentido. E Jeremias lutou. Aí Deus o estimula dizendo: vá, aonde eu mandar você vai. Aonde o que eu colocar na sua boca você fala. E eu vou estar com você para te livrar. Olha o que é que Deus diz: eu vou estar com você. Jeremias foi. Começou a pregar. Levantaram o inimigo. Começou a pregar. Veio o sistema. Começou a pregar. Foi esmurrado. Começou a pregar a verdade. Foi jogado de lado, amaldiçoado.
Quando chega no capítulo 20, ele não aguenta mais. Ele chama a Deus e diz: o Senhor me enganou. O Senhor disse que estaria comigo. Eu disse ao Senhor que não queria, mas o Senhor me persuadiu. Foi mais forte do que eu e me venceu. Agora eu me tornei um opróbrio, uma vergonha. A tua palavra na minha boca é uma vergonha. Ninguém dá crédito, ninguém acredita em mim. E agora eu estou querendo parar e não consigo. Por quê? Porque quando eu penso em parar de pregar a tua palavra, ela queima como fogo dentro dos meus ossos. Então dá uma olhadinha para esse jovem, para esse crente transformado que está do teu lado. Diga para ele: pode até querer voltar, mas não dá mais não, meu filho. Não dá mais não. Eu vou abrir um parênteses, falar agora como pregador de verdade. Você disse que este é o último congresso. Você disse que não aguenta mais. Já preparou tudo para desistir e entregar. Mas fui eu que te escolhi. Fui eu que te chamei. Fui eu que coloquei esta chama dentro de ti. Para tu ver. Para tu ver. Dá para voltar, mas não, meu filho. Timóteo quer parar. Timóteo quer desistir, pai. Vou matar o menino. Não estou querendo ouvir o que ele prega. Aí da prisão, Paulo pega a pena, pega o pergaminho e começa a escrever a segunda carta a Timóteo. Veja que ele começa colocando Timóteo lá em cima. Meu filho, como eu lembro de você dia e noite. Eu lembro da fé original que tem em ti. Eu sei que a tua fé não é fingida. Eu lembro-me da fé da tua mãe, da tua avó. Filho, eu estou te escrevendo por um motivo. Eu só estou te escrevendo para lembrar-te. Desperta o dom de Deus que há em você. Ou seja, quando eu pus as mãos sobre você, quando eu coloquei, você naquele dia foi transformado, meu filho, pelo poder. O espírito de transformação tomou conta de você. E Deus não nos deu um espírito de medo, nem de covardia, mas um espírito de fortaleza. Paulo estava querendo dizer, o poder que tem dentro de você, a transformação que você recebeu. Quem está fora não conhece, quem está fora não entende. O poder que tem em você não é para recuar, é para avançar. Então parte para cima, Timóteo. Não te envergonha do testemunho de Jesus, nem de mim. Sofre as aflições do Evangelho. Parte para cima, não se entrega. Parte para cima. Não deixa ninguém te desprezar. Não dá ouvido à conversa desses balelas. Tão desviados, não foram transformados. E se tu der ouvido, a palavra dessa raça é pior do que a granguena. Dá ouvido não, só aperta o botão. Dentro de você tem unção, dentro de você tem fogo, dentro de você tem poder. Parte para cima.
Vá, meu filho. Não desista, levante a cabeça. Você foi transformado. Aí chega o capítulo 4. Eu acho lindo. Ele conjura o menino. Ele diz: Timóteo, eu conjuro em nome de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida. Filho, prega a palavra. Ou seja, não tenha medo de dar testemunho de que você foi transformado. Continua pregando a verdade, Timóteo. Em tempo e fora de tempo, não se envergonhe. Mesmo que eles não queiram ouvir, porque vai vir tempo, Timóteo, que eles não vão querer ouvir mesmo. Vão criar comichões nos ouvidos. E para querer receber conforme as suas próprias concupiscências, eles vão amontoar doutores com as vãs filosofias para falar o que eles querem, para ouvir o que eles querem, para ouvir chave de carro, chave... Não, meu filho, não vai ser difícil, mas não se vende, não se entrega. Continua pregando a palavra, que eles queiram ou que não queira. Prega, fala, não se entrega, fala. Porque quanto a mim, meu filho, está chegando a minha hora. Eu já estou sendo oferecido por libação. Ou por... Eu não volto mais. Alguns historiadores dizem que nessa hora Paulo tinha tudo para parar de escrever, porque os algozes de Roma entraram na cadeia, na prisão. Saulo, prisioneiro Paulo, ou desiste, ou chegou a sua hora. Aí é quando ele continua: a minha hora chegou. Eu já estou sendo oferecido por libação de sangue, mas eu combati um bom combate de morte. Acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me aguarda é a justa coroa da justiça, a qual o justo juiz vai me dar naquele dia, não só a mim, mas a todos que aguardam a vinda do Senhor. Quem tem essa esperança? Quem tem? Então olha para quem está ao teu lado e diga: não se venda. Não se dobre. Timóteo, levanta a cabeça e volta a ser mais do que o que ele é. A tradição diz que ele morreu pregando. O cacete rolou, a madeira bateu, mas ele não se envergonhou mais. Século 21, ainda tem Timóteo, tem. Eu tenho andado em muitos lugares, em muitos lugares já não tem mais esse barulho. Muitas Assembleias de Deus já não pode dar glória, agora tem que bater palma, porque é mais social e não escandaliza. O século 21 está envergonhando muita gente falar da originalidade de ser crente.
Eu ouvi uma entrevista de um grande doutor, num sentido nacional, que ele dizia que 70% dos jovens cristãos que ingressam no curso superior, no final do curso não são mais cristãos. Se envergonharam do testemunho de Jesus. Alguns amigos sociais, alguns amigos de comunidade afronta dizendo: bem, a Assembleia de Deus não é mais, amém. Não faz mais diferença. Eu digo porque você não conhece a Lagoa. A Assembleia de Deus agora é light. Eu digo: é não, você está enganado. Não tem jovem como tinha mais não, Bento. Não tem crente não como tinha mais não. Eu digo: pode não ter na sua, mas na minha igreja ainda tem. Tem um aqui, aonde tem outro, tem um aqui. Ainda tem um que fala em língua no século 21. Ainda tem um que não se envergonha. Aonde está o outro, aonde está o outro, aonde tem mais, aonde tem mais. Então deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas. Deixa eu ouvir o barulho do poder do Espírito. Fique de pé, por favor. Onde estão os Timóteos da última hora? Está perto de um jovem pentecostal. Olha para ele e diz: eu fui transformado para transformar. Salvo engano, século 18 ou 19, me ajudem, me corrijam depois. Creio que século 19, alguém questionou um grande orador: como é que você consegue nos seus sermões encher a praça de pessoas para lhe ouvir? Ele diz: é simples. Primeiro eu toco fogo em mim, e depois eu vou incendiar os outros. Se você está perto de um irmão, se você está perto de uma jovem do mesmo sexo, se você está perto de uma pessoa íntima, vira para ele aí, como eu estou com o Cleverson aqui, vira assim, educadamente. Olha para mim, não é que eu gosto de pregar assim e terminar. Olha para mim não, olha para ele. Diga: não estou nem aí. Quero nem saber como você chegou no pré-congresso. Quero sair como você, saber como você vai sair do congresso. Diga: vou sair pegando fogo. Vou sair tinindo. Vou sair sapateando. Diga: me faz um favor. Se depois do congresso tu encontrar algum besta por aí que pensou que eu estava frio, que eu ia me envergonhar do evangelho por causa da aflição, dá um recado a ele. Diga a ele que a casa dele caiu. Eu vou sair pegando fogo. Eu fui transformado. Eu vou sair pegando fogo. Ai, garabada! Recebe, recebe, recebe unção, recebe renovo agora!
Recebe a unção, recebe esta brasa que está queimando aqui no meu interior. Receba aí agora. Coloca a tua mão no ombro de quem está ao teu lado. Diga: recebe. Apesar das desilusões, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei. Deus está me revelando aqui. Eu não sou de fazer isso. Nomes estão sendo levantados aqui. O Brasil vai ouvir o teu nome. O mundo vai ouvir falar de você. Porque nesta noite o Espírito está sacudindo a tua alma, está renovando a promessa. Recebe agora a brasa que incendeia. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar.